A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer, a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus lhe pague. Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada do bar e o futebol para aplaudir. Um crime para comentar e um samba para distrair. Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Por conta dessa música do Chico Buarque, eu fiquei bem curioso para ler e conhecer a peça, na intenção de traçar alguns paralelos entre as duas obras e com a sensação de que a peça teria influenciado o Chico a escrever a música. Bem, no fim eu não encontrei nenhuma relação direta entre as duas obras, que sempre me chamaram a atenção, principalmente por conta do título, Deus lhe pague. Uma expressão que geralmente é associada e utilizada para poder expressar gratidão, mas que no contexto de ambas as obras, da música e da peça, faz o contrário. É um protesto. É desejar punição pelos pecados praticados ou erros cometidos. Foi por isso que me chamaram a atenção que eu decidi ler Deus lhe pague, do Juraci Camargo. Antigamente tudo era de todos. Ninguém era dono da terra e a água não pertencia a ninguém. Hoje, cada pedaço de terra tem um dono e cada nascente de água pertence a alguém. Quem foi que deu? Eu não fui. Não foi ninguém. Os espertalhões, no princípio do mundo, apropriaram-se das coisas e inventaram a justiça e a polícia. Pra quê? Para prender e processar os que vieram depois. Hoje, quem se apropriar das coisas é processado pelo crime da apropriação indébita. Por quê? Por quê? Porque eles resolveram que as coisas lhe pertencessem. Mas quem foi que deu? Ninguém. Pergunte ao dono de uma avenida de terra na Avenida Atlântica se ele sabe explicar por que razão aquela faixa dele. Ora, é fácil. Ele dirá que comprou do antigo dono. E o antigo dono? Comprou de outro. E o outro? De outro. E este outro? Do primeiro dono. E o primeiro dono comprou de quem? De ninguém. Tomou conta. Com que direito? Isso é o que eu não sei. Sem direito nenhum. Naquele tempo não havia leis. Depois que um pequeno grupo dividiu tudo entre si, é que se fizeram os códigos. Então passou a ser crime para os outros, o que para eles era uma coisa natural. Apresentada pela primeira vez em São Paulo, no Teatro Boa Vista, no dia 30 de dezembro de 1932, Deus lhe pague foi um sucesso absurdo em sua época, sendo um dos maiores sucessos de Procópio Ferreira, um grande ator, uma grande lenda da história do teatro brasileiro. A peça contou com inúmeras temporadas, tendo chegado em mais de 3.600 apresentações. No artigo Índice das Peças de Teatro Deus lhe pague, de Isabel Dantas, consta que Deus lhe pague foi a maior obra de teatro brasileiro de todos os tempos, concedendo a Juraci Camargo, seu autor, o título de iniciador do teatro social no país. E que a audácia das interpretações de certos fenômenos sociais levou Monteiro Lobato a falar que Juraci Camargo era o maior filósofo do nosso teatro. Juraci conta que a peça surgiu de uma experiência real, vivenciada por ele. Ao conversar com um mendigo velho barbudo, esse lhe disse que os mendigos paulistas eram ingênuos por não apelar para a comoção popular, falando que sentem fome, por exemplo. O mendigo ainda lhe disse que haviam segredos na profissão e que ele já nem precisava mais pedir dinheiro para viver. Foi dessa conversa
que a peça surgiu. E é exatamente como esse suposto mendigo que o Jurassic conheceu que o protagonista da peça se comporta. A maior parte da peça acontece na conversa entre esses dois mendigos, tendo inclusive uma cena em que o mendigo ensina o outro a maneira certa de se cobrar a esmola. É que o senhor não sabe cobrar. Como é que o senhor pede uma esmola? Como todos, uma esmola, pelo amor de Deus. Isso é passadíssimo. Ninguém mais ouve esse pedido. Deus é uma palavra sem expressão. Quando se diz, ai, meu Deus, é como se estivesse dizendo, ora bolas. O senhor nunca ouviu um ateu dizer, graças a Deus, sou ateu? Já. Pois então, hoje poucos compreendem o valor dessa expressão. Fala em fome. Fome é mais impressionante. Há mais de 30 milhões de famintos no mundo. Mas fala em fome. Mas fala em fome sempre onde não haja pão ou comida. A peça conta a história desses dois mendigos conversando. O experiente ensinando alguns de seus truques ao outro. Entre lembranças e segredos e uma história de amor ou quase amor, a história se desenrola com o mendigo experiente sempre expondo sua visão de mundo. Eles precisam muito mais de nós do que nós deles. O mendigo é nesse momento uma necessidade social. Quando eles dizem, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Confessam que não dão aos pobres, mas emprestam a Deus. Não há generosidade na esmola, há interesse. Os pecadores dão para aliviar os seus pecados. Os sofredores para merecer a graça de Deus. Além disso, é com a miséria de um níquel que eles adiam a revolta dos miseráveis. Mas quando agradecem a Deus, revelam o sentimento da gratidão. Ora, não há gratidão. Só agradece a Deus quem tem medo de perder a felicidade. Se os homens tivessem a certeza de que seriam sempre felizes, Deus deixaria de existir. Porque só existe no pensamento dos infelizes e nos temerosos da infelicidade. Quem dá esmola pensa que está comprando a felicidade. E os mendigos, para eles, são os únicos vendedores desse bem supremo. Os mendigos têm algo que lembra um pouco o Esperando Godot. Dois sujeitos que aparentemente não têm onde morrer, discutindo as condições de suas existências, a partir de uma visão de mundo muito característica, com uma comicidade que acaba carregando algo de trágico. É tão interessante ver os dois conversando que eu confesso que sempre que aparecia uma outra coisa na leitura, eu torcia para voltar para os dois novamente. Não que as outras cenas não tenham nada de bom. Há bons momentos, inclusive de reflexão. Realidade não é absurdo. Logo, não há absurdo, tudo é real, até o que imaginamos. Ninguém consegue imaginar nada fora da realidade. Do nada, não é possível tirar nada. Mas a conversa entre os dois mendigos acaba sendo mais interessante. Talvez pelo carisma transmitido pelos dois, que dentro de um contexto de completa exclusão, conseguem desenvolver uma conversa que se pretende intelectualizada. Além de conter interessantes revelações, como a que o mendigo esperto já está rico e ainda possui um funcionário. O senhor tem secretário? Contratei um rapaz esperto que percorre a cidade, lê jornais e lembra minhas datas. Às vezes estou tranquilamente em casa, na minha biblioteca, metido num dos meus lindos Hobbes de Chambre, lendo Upton Sinclair, Karl Marx, quando recebo um telefonema e o meu secretário avisando sobre uma boa missa, um excelente casamento, uma festa popular, onde há maior número de generosos, segundo a sua psicologia. Isso nos deixa querendo sempre saber mais sobre esse mendigo e sua visão de mundo. Deus lhe pague não contém somente uma intenção artística, contém também uma intenção política. Baseada na visão de mundo do autor Juraci Camargo, visão esta que estava alinhada com a visão do ator Procópio Ferreira. Pelo menos com o que Procópio diz no prefácio da obra. Deus lhe pague não é simplesmente uma peça que caiu no gosto do público e permaneceu em cartaz por culpa do empresário imbecil. Não é desses êxitos de gargalhadas deprimentes, despudoradas e cretinas, que hão de envergonhar suficientemente no futuro. Deus lhe pague a grande obra do teatro brasileiro. Marca o início da nossa arte cênica em sua verdadeira expressão. Teatral, cultural, social. Com Deus lhe pague o nosso teatro. Até agora uma acanhada representação de hábitos, usos e costumes, pilhérias e sem intenções além de distrair, integra-se na sua automissão educativa como fator principal de civilização.
Procópio Ferreira acreditava em um teatro que poderia contribuir para a melhoria do mundo. Só nos interessa o bem que possamos fazer a coletividade. Já rompemos o círculo de ferro das competições pessoais. Somos por todos e para todos. Do palco atiraremos aos nossos a verdade com a mais pura das intenções. Operários da arte. A nossa produção é para todos aqueles que souberem e quiserem aproveitar um pouco deste trabalho feito com sangue. Fraca, embora a nossa dialética, já é a razão de ser da nossa existência. Uma vez que no grande ideal da felicidade humana, fomos encontrar a única fonte mitigadora da nossa sede de justiça. A coragem que nos anima não repousa numa fantasia. Antes do pensamento falou-nos o instinto. Por isso nossa marcha é consciente. O autor e o intérprete vivem Deus lhe pague. Ambos são todos aqueles personagens da tragédia colossal. Deus lhe pague foi a obra de maior sucesso do Juraci Camargo. O Juraci fez muito pelo teatro e pela cultura brasileira, trabalhando sempre em direção aos seus ideais. A culpa é dos egoístas que sabem que a natureza deu a todos a mesma vida, impondo as mesmas necessidades, e privam a maioria da satisfação dessas necessidades. Nesse caso não há remédio. Basta que se corrijam essas desigualdades por meio de nova organização. Mas não é justo que um burro tenha a mesma vida de um inteligente. Mas se todos dependemos uns dos outros e os inteligentes dependem dos burros, é justo que o burro seja dado o mesmo direito de viver. Se o carroceiro não der capim ao burro, não terá quem lhe puxe a carroça. Para fazer esse vídeo foi consultada a dramaturgia de Deus lhe pague, o perfil de Juraci Camargo na Academia Brasileira de Letras e o artigo da Isabel Dantas intitulado Os Índices na Peça de Teatro Deus lhe pague. Recomendo as referências para quem quiser se aprofundar mais na obra ou no autor. Queria agradecer a Secult por estar podendo realizar esse projeto e fica a minha recomendação a vocês de outros vídeos que eu estarei fazendo sobre outras dramaturgias, caso vocês tenham interesse. Beleza? É isso. Até mais.